Todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, a graça e a paz de nosso Deus e Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, presente também na vida de sua família. Vocês que assistem essa pregação pelo meu canal do YouTube Mensagem Angelical e também pelo meu Instagram Leônia Ru, sejam todos bem-vindos e que Deus continue abençoando a sua vida. Bom, o nosso tema de hoje é o estudo do capítulo 3 de Apocalipse. Vamos ver como a Bíblia menciona o capítulo 3, compreender mais sobre as igrejas representantes do período histórico e verificar também quais mensagens importantes Deus dá para cada igreja. Apocalipse capítulo 3, versículo 1 diz assim: Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Uma coisa interessante nesse capítulo é que a Bíblia menciona que Jesus possui 7 Espíritos. Mas espera aí, o que significa isso? A Bíblia diz que Deus nos dá o Espírito Santo através de Cristo e em nome de Cristo. Sim, é correto. Mas que 7 Espíritos são esses? Quando a Bíblia menciona em Apocalipse capítulo 3 e Apocalipse 5 sobre os 7 Espíritos de Deus, a Bíblia está dizendo as 7 características que Deus tem e que Cristo, seu Filho, também tem. E essas características se encontram em Isaías, capítulo 11, versículo 1. E vamos aprender que 7 é esse. Diz assim, Isaías 11, versículo 1 e versículo 2 dizem assim: Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e do temor. Então, esses 7 Espíritos são características que Jesus tem. E por isso, quando o apóstolo Tiago coloca, precisamos pedir a sabedoria do alto, essa característica da sabedoria é o Espírito da sabedoria que foi dado também a Salomão. Então, nós devemos pedir também essas características divinas. Vamos voltar agora para Apocalipse. Versículo 2. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Portanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestidura branca, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, novamente no capítulo 3, Jesus se apresenta de uma maneira à igreja de Sardes, e ele mesmo diz no final que o Espírito, que é ele mesmo, está se despedindo da igreja. Mas é interessante que a palavra Sardes significa cântico de alegria. E o período histórico dessa igreja, que eu pesquisei aqui, está anotado, foi de 1798 a 1833. Então esse período histórico foi quando o povo de Deus dessa igreja estava sendo colocado. Mas o que significa isso? Esse período, ele foi o período de Martinho Lutero. Ele começou a estudar a Bíblia, ele começou a compreender a Bíblia e ele começou a pregar a verdade da Bíblia. Como nós, os últimos, os remanescentes, devemos viver da mesma maneira. Quando aqui diz que a pessoa tem que guardar e se arrepender, está dizendo que as pessoas estudavam a Bíblia, compreendiam a Bíblia, mas elas não estavam seguindo a orientação bíblica. Então nós cristãos devemos tomar muito cuidado para não imitar os erros ou as más ações dos povos do passado. Próxima igreja, Filadélfia. Filadélfia, ela significa amor fraternal. E o período histórico dela é de 1833 a 1844. A igreja de Filadélfia foi um período histórico muito importante, porque nesse período as pessoas voltaram a estudar as profecias de Daniel, voltaram a estudar Apocalipse, e hoje temos a compreensão desses livros graças a esse período histórico. E vamos ver o que a Bíblia menciona sobre essa igreja. Apocalipse capítulo 3, versículos 7 a 13, que dizem assim:
Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheça as tuas obras. Eis que tenho por diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Tem pouca força. No entanto, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eu farei que alguns dos que estão na sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se-ão aos teus pés, e conhecer que eu te amei, porque guardaste a minha palavra da minha perseverança. Também eu te guardei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vamos entender esse ponto. Aqui está dizendo que as pessoas que depois desse período seguirem os exemplos do período histórico de Filadélfia, a Bíblia está dizendo que elas não serão enganadas pelo inimigo e que as pessoas que pregam o falso evangelho reconhecerão que elas estão pregando a Bíblia. E aqui também tem um ponto interessante, que essas pessoas não vão negar o nome de Deus, não vão negar a mensagem do evangelho e sempre pregarão a verdade. Isso é um ponto muito crucial. Então nós percebemos que o período histórico de Filadélfia foi o período do início do julgamento da humanidade. A profecia de Daniel de 2300 tardes e manhãs, ela começou exatamente em 1854, no findar dessa daqui. Então o julgamento da humanidade já começou e hoje Jesus está julgando a humanidade. A porta da graça só vai se fechar quando Jesus terminar esse julgamento. Aonde ele está no julgamento? Eu não sei. A Bíblia não cita, a Bíblia não fala. Se a Bíblia não fala, a Bíblia não cita, eu não posso dar informação. Agora, a última igreja de Laodiceia, que Laodiceia significa julgamento do povo, que é a última geração, e ela começou de 1854, só que ela só vai terminar no fechamento da porta da graça. E vamos ver quais características a última geração, nós somos a última geração, essa característica é nossa, por um lado ruim ou por um lado bom. Vamos entender. Apocalipse 3, 14 a 22 diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha verdadeira, um princípio da criação de Deus. Esse termo princípio da criação, abrindo aqui a Bíblia em hebraico, que eu vou abrir aqui rapidinho, ele diz que Jesus, ele é o governante da criação de Deus, tá? Então aqui coloca, Jesus Cristo é o governante da criação de Deus, tá bom? Um termo em hebraico aí para você aprender. Vamos continuar. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera se fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. O que significa isso? Nessa última geração existem o trigo e o joio. A última geração, antes de Jesus voltar, está nítido quem é trigo e quem é joio. Então Jesus não está aguentando essa igreja. Eu não estou aguentando a última geração. É a pior de todas. Essa geração é a pior. Por quê? Olha só. Pois dizes, Jesus dizendo da última geração: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. E Jesus fala: e nem sabes que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Essa é a única igreja que enfrenta Jesus. Você consegue entender o peso disso? Você consegue entender o quanto isso é forte? A última geração, ela enfrenta Jesus, ela enfrenta a Bíblia. As pessoas da última geração seguem conceitos que não estão na Bíblia, não querem seguir os conceitos bíblicos porque acham que é radical, não precisa, eu acho que não é desse jeito, e começa a vir essas opiniões de eu acho, de eu penso, dá para se entender que é desse jeito. É a pior geração. As pessoas, em sua grande maioria, não estão obedecendo a Bíblia na Bíblia e acham que estão salvas. É isso que Jesus está dizendo. Você é pobre, cego, miserável e nu. Você não está salvo. Você não está obedecendo como tem que obedecer. Ou você está quente, a ponto de permanecer na integridade da Bíblia, ou você está frio, longe de Deus, longe da Bíblia, achando que está salvo. Então isso aqui é uma preocupação muito grande da última geração. E Jesus continua:
Aconselho-te, olha o conselho de Jesus para a nossa geração. Versículo 18. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo para te enriquecer, vestidura branca para se vestir, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que veja. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz que as vestes representam o caráter, as ações. Então, o mundo cristão, a última geração, ela fala que é cristã, ela fala que conhece Jesus, mas na prática não conhece. Não conhece, porque a única preocupação do cristão é em devolver dízimo. O cara mente, trai a esposa, prega errado, não, mas o importante é devolver o dízimo. Isso é fácil. Entende como não está batendo? Entende como não faz sentido? Ou eu sigo toda a Bíblia, ou eu não sigo nada. É assim que funciona para Deus. Se você está em cima do muro, você não está com Deus. É assim que funciona. E aqui diz, primeiro mude seu caráter, mude suas ações, cuidado com a vergonha da nudez. O que é vergonha da nudez? A pessoa falar que é de Deus e agir contrário à sua palavra, ou até mesmo pregar o contrário. Isso é pior ainda. E aqui ele coloca, compre de mim ouro refinado com fogo. O que é isso? A busca do Espírito Santo. Nós pedimos para Deus muitas coisas todos os dias. Talvez um emprego, uma casa, a cura. Isso é errado pedir? Não. Mas não pedimos o Espírito Santo. Não pedimos para a nossa vida o que Deus deseja nos dar espiritualmente. Aí eu quero ir para o céu, não peço o Espírito Santo. Esse é um exemplo. A pessoa quer ir para o céu e ela não lê a Bíblia, então não conhece a Bíblia. Precisa ter o fogo do Espírito. E aqui ele continua, colírio para que veja. O que é colírio? A pessoa está lendo a Bíblia. Um exemplo, estou aqui com a Bíblia aberta. Bora pegar um mandamento. Lembra-te do sábado para santificar. Ah, o sábado foi abolido. A Bíblia está escrito que é para guardar o sábado. Aí a pessoa fica inventando desculpa. Não, mas Jesus ressuscitou no domingo. Primeiro, Jesus não morreu nem na sexta-feira. Isso é pregado errado. Jesus morreu na quarta, que são 3 dias. Jesus não ressuscitou no domingo. Ressuscitou quando o sábado findou, exatamente. Ele ressuscita. Então essa história de que tem que guardar o domingo, que Jesus ressuscitou no domingo, isso aí desculpa a expressão, desculpa o que eu vou falar aqui, isso aí é historinha inventada de homem, porque de Gênesis e Apocalipse a Bíblia diz que o dia de Deus é o sábado e é para guardar o sábado. A pessoa lê que é sábado, não, mas eu vou guardar o domingo. É isso que é ungir o olho com colírio, para a pessoa ler o que está escrito e seguir o que está escrito. Deus não quer a minha opinião. Em nenhum momento da Bíblia, Deus ele chega assim para Moisés. Moisés, gostou do mandamento, cara? Elias, e a palavra, tá legal? O que tu achou? Não. Deus coloca, manda o povo obedecer. É isso que Deus quer. Tem muitos cristãos que acham que estão indo para o céu, mas não obedecem a Deus. Obediência é o caráter de Deus. Se a lei diz, não adulterarás, você que é casado, não adultera, você está obedecendo a Deus, dando fruto de justiça, guardando o mandamento. O mandamento me salva. Só quem salva é Jesus. Mas se eu guardo a lei, esse é um exemplo desse ponto, mas se eu guardo a lei, eu estou tendo fruto e ações de justiça. Ou seja, eu estou obedecendo. Eu tenho o Espírito Santo por obedecer a Deus. O meu corpo está vestido com a veste branca por resplandecer o caráter de Deus, e eu já estou com o olho limpo com o colírio. Por quê? Porque eu estou lendo e pedindo a Deus para colocar em prática. E olha só o que ele fala. 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Arrepende-te. Deus está nos repreendendo, porque, claro, eu também preciso de mudança na minha vida, eu não sou perfeito. Precisamos nos arrepender e mudar, porque é isso que Jesus nos está dando conselho. E ele continua, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O que Jesus está dizendo? Quando você lê a Bíblia, Jesus está batendo na porta do teu coração. Muda de vida, muda de pensamento, muda o teu jeito de agir, muda o teu jeito de falar. Ah, eu quero isso para a minha vida. Aí Jesus transforma a minha vida. E ele continua, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono,
Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, novamente, estamos vendo que Jesus Cristo faz a menção dele mesmo e no final ele diz que ele é o Espírito. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue mostrando a verdade bíblica, a real verdade bíblica para a sua vida, e que juntos possamos pedir a Deus para que possamos obedecer todos os seus preceitos. Que Deus te abençoe. Um ósculo santo a todos.